Fala pessoal, esse é mais um Sem Roteiro Podcast. Aqui quem fala é o Dr. Ohane. Hoje estou aqui com um super convidado, ele que é ator, empresário e captador de recursos para projetos culturais, Léo Castro. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de vir ao nosso podcast. Não, eu que fico feliz, fico honrado. Quando você me falou, eu falei, legal. pô, que bacana a gente poder falar sobre esse assunto. Ah, que legal. É um assunto assim que eu sempre gostei, né? Eu tenho uma tia também que é artista, é atriz também, né? Não exerce mais a função, mas assim me fez apaixonar pela arte, pela parte cultural da vida, né? Eu vou a muitos teatros, gosto muito da vida artística. Inclusive, por ser advogada, sempre tive muita vontade de fazer aulas de teatro, né? Porque ajuda na desenvoltura da pessoa, na oratória, na retórica. Eu acho que todo mundo devia estar na grade escolar, porque a comunicação, hoje, você que está aí deve saber disso, hoje a comunicação é o ouro. Ah, sim, né? Sem dúvida. E aí, tá na cadeira ali de formação, você se comunicar melhor, você saber falar, quantas vezes você teve que apresentar um trabalho e aí ficava muito nervoso. Isso se estende para a vida, quando você tem que falar com um cliente, com alguém, às vezes que te dá uma ansiedade porque está num posto muito maior. Enfim, a gente vai crescendo e vai enfrentando esses lugares de comunicar-se e onde esse comunicar-se é essencial. E aí, quando a gente está preparado para isso, quando a gente, desde a base, já tem esse trabalho, a vida é outra, né? A gente tem a possibilidade de se expressar melhor e a gente sabe a importância de ser entendido, né? Porque o que a gente fala e o que as pessoas entendem são coisas diferentes. Mas, às vezes, a gente acha que está falando uma coisa e está expressando outra. Se expressando mal. Você sabe que quando eu fiz assim a base escolar, tinha até umas matérias que tinha essa parte de artes, né? Só que a gente não dava valor, né? E hoje a gente sente falta disso. Eu nem sei se hoje na base escolar ainda tem essa parte de artes cênicas. Eu acho que sempre vai ter uma aula de artes ali, mas eu acho que não focada para isso, para o desinibir-se, para o comunicar-se, entendeu? Eu acho que falta essa atenção, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode aprender no caminho também. Sem dúvida. E, inclusive, é uma coisa que eu me prometi, que no próximo ano, né, dentro desses próximos 12 meses, porque assim, não é só em 1º de janeiro que começa o nosso ano, né? Mas depois de conhecer, principalmente, nos próximos 12 meses, sem dúvida, farei uma aula de teatro aí. Eu vi que tem vários cursos de verão, né? Então, nos próximos 12 meses, seja no verão, agora nas próximas férias do meio do ano, ou nas próximas férias no final de ano para começo de ano, eu vou fazer um projeto um curso de artes, né? Eu sempre falo, quando você tem um plano, qual é o melhor dia para você começar? É sempre amanhã. Né? É sempre amanhã, exatamente. Sempre amanhã. Bem, a gente sempre começa o podcast perguntando quem é o nosso convidado, né? E aí eu quero saber quem é o Léo Castro, né? Na visão dele ou na visão das pessoas que te cercam aí no dia a dia. Você pode se apresentar para a gente? Claro. Eu sou um ator que tem uma família toda da área de contabilidade, então tinha tudo para ser uma ovelha negra, mas ao mesmo tempo o empresariado sempre me fascinou e eu cresci engatinhando nesses escritórios de contabilidade, né? Tanto da minha família quanto de parceiros da minha família, então estava sempre no mundo empresarial. O empresário, que geralmente assusta o artista, a mim é muito familiar. Eu me sinto muito em casa. Quando tem muito empresário reunido, eu falo, pô, parece o Natal lá em casa, sabe? Então, para mim, é um lugar onde essa conversa, esse diálogo, a gente consegue navegar no mesmo universo com facilidade. Não é uma questão para mim. E isso sempre me colocou em vantagem nessa conversação. Em vantagem aos meus colegas de arte, que sempre achavam que era um outro universo, que essa conversa era sempre muito dramática, muito complicada, ele não vai me entender, eles estão falando de uma coisa, eu estou falando de outra. Para mim, não. Para mim, a gente sempre falou a mesma língua e eu sempre trouxe eles um pouco para o meu universo e trouxe também, fui também muito para o universo deles. Então, eu comecei a entender que esse diálogo era fundamental, porque o empresário e o artista sempre foram amigos. Que legal. Essa desinformação de agora, isso tudo é uma falácia, isso tudo é uma bobagem, porque se você pensa, a tua empresa vai crescendo, uma hora você precisa comunicá-la para todo mundo, e aí você vai precisar de um comunicador, de um artista, de pessoas que tenham alcance com o público. Sim. E aí é que o artista e o empresário sempre foram amigos. Você vai lançar uma campanha publicitária, você fala assim, eu vou chamar aqui um colega empresário. Não, você fala, eu vou chamar um ator. Eu vou chamar uma equipe criativa. E tá. Então,
Então a arte e a empresa, elas sempre estiveram juntas. Sim. Entende? E alguma desinformação do momento tem dito o contrário, o que é um desserviço, porque isso não é uma verdade. Só e unicamente porque isso não é uma verdade. Sim, e aí você conseguiu fazer um casamento de tudo, né? Exato. Porque você conseguiu casar a arte, a parte empresarial e a parte contábil, que é, assim, uma questão que, bem, as pessoas não entendem muito bem, né? A arte e a parte contábil, por quê? Porque ele também é captador de recursos. E né, empresário contábil. E empresário contábil. Sou também. Como que é, gente? Uma das maiores dores dos artistas é captar recursos para os seus projetos, né? O artista, ele monta um projeto cultural, uma peça, um musical, alguma coisa do tipo, e ele precisa que alguém financie, alguma empresa financie aquele projeto, porque custa, né? Custa o tempo do artista, custa montar a estrutura daquilo, quando você vê o uma espaço. peça, quando você vê uma peça, ela está sendo ensaiada 4 meses antes. Sim. Você vê aquele resultado ali e fala, ai, que lindo. A roupa, né? Os aparatos que estão ali cenário, em cima do cenário. Tudo então, tudo aquilo ali envolve custo, né? E então, eles precisam de investidores para aquilo. Sim. E aí, obviamente, que pode ser que algum investidor tire do bolso porque gosta da arte, Sim. mas também tem outros benefícios, outras formas de financiar isso sem tirar do bolso, né? Sim. Que são benefícios fiscais. Certo? São renúncias fiscais. São renúncias fiscais. Exato. Tá vendo? Por isso que tem um especialista aqui para poder... Não, mas funciona, assim. Funciona. A palavra benefício só não é a certa, mas é isso. Porque, na real, essa renúncia fiscal, né? O que a gente entende, que muita gente fala assim, mas aí era o dinheiro do governo, vai tirar da saúde, vai tirar do... Não é verdade e só dá lucro para o próprio governo. Perfeito. Então, e é isso que a gente vai desmistificar aqui agora. Explica para a gente agora. Então, esse projeto social, esse projeto cultural, perdão, para ele social, ter direito... cultural, esportivo. Perfeito. Para ele ter direito a esse benefício, essa renúncia que a empresa vai fazer, ele tem que se enquadrar em uma série de exigências que uma lei faz, né? O projeto sim. Sim. O projeto precisa se enquadrar. Então não é qualquer projeto, ele tem que, né, se enquadrar. Todo projeto que está pronto para captar é um projeto que já passou pelo crivo do governo. Sim. Já passou ali por toda... Tem todo um enquadramento que precisa ser respeitado em tudo que você coloca ali e o governo vai olhar e vai falar... sim, entendemos. Muitas coisas, por exemplo, o item tal, a gente orçou ali 30 mil reais. Se ele entender, isso é muito comum, ele entender que custa 20, ele risca ali e bota 20. A gente só aprova você captar 20 aqui. Então, passa por um crivo, não só assim do que eu vou fazer, mas de valores, de tudo isso. Não é uma brincadeira, não. Tem tudo, é tudo muito bem regulamentado. Perfeito. E se você fugir uma regra, você não está aprovado. Então, você já passou por um grande crivo. Quando fala assim, eu tenho aqui X para captar. Esse X aqui não é da minha cabeça ou da cabeça do proponente. Ele passou por por examinadores que deram ok para aquilo. Outro detalhe, né? O projeto, ele tem aprovado pelo governo, aprovado para captar, um exemplo, 1 milhão. Sim. Não significa que ele vai conseguir captar 1 milhão. Na maioria das vezes, ele não capta 1 milhão. Perfeito. E aí, ele tem que correr atrás dessas empresas. Sim. O que acontece? A empresa, vamos agora para um lado um pouco técnico, né? As empresas de lucro real, elas conseguem fazer um aporte de 4% do seu imposto de renda para a cultura. E quando eu falo cultura, projetos sociais, esporte e tudo mais, tá? Projetos de formação, enfim. Eles podem fazer 4%. As empresas de lucro real e lucro presumido conseguem aportar 3% do seu ICMS. Tá? E as empresas de lucro presumido somente, elas podem aportar o ICMS e podem aportar também o ISS, no caso das do ISS. Empresas do Simples não podem aportar nada, porque pagam o DAS, os impostos todos juntos, no Simples e tudo mais, então não se fala em aporte, eles não têm participatividade nesse caso. E é uma oportunidade. Por quê? Porque é bom para o governo, cada real investido em cultura no giro econômico volta a 1,6
Então, é uma coisa que dá lucro, sempre deu lucro. Você que não acredita nisso, você pode fiscalizar e dar uma olhada nos retornos desses projetos que vocês vão ver o que eu estou dizendo. E aí você pode explicar para a gente como que volta esse lucro aí para o pessoal de uma forma bem didática? Assim, pro leigo? Pro leigo. Ó, vou explicar. Então vou explicar no popular, tá? Isso. Vamos largar um pouquinho isso aqui, vou explicar no popular. O que é esse giro econômico, né? Esse giro econômico funciona assim. Vamos supor, um cara chega num hotel e fala assim: eu quero um quarto, mas eu não sei se esse hotel tá à minha altura. O cara é um pouco engomado e tal, fala isso. O cara fala: ok, você deixa R$ 100 aqui, calção, e você vai conhecer as estruturas do hotel. Se você achar que não está no seu nível, você vem e pega de volta. Aí o cara: perfeito. Quando o elevador está fechando, ele fala: fulano, vem aqui, Nelson, paga o Cláudio lá, que o Cláudio do açougue trouxe uma picanha aqui que estava faltando para o almoço, pega esses R$ 100, paga ele. Aí o cara pega, vai lá e fala: Cláudio, tá aqui, açougueiro, toma seus R$ 100 daquela picanha aqui. Aí o Cláudio fala assim: pô, tem uma menina que faz massagem em mim toda segunda e eu tenho problema nas costas e, pô, é uma pessoa que se eu não pagar não vai me atender, eu já estou devendo a ela R$ 100. Manda trazer aqui a Ildete, que mexe nas minhas costas, porque a Ildete precisa ganhar o dinheiro dela, senão ela não me atende semana que vem. Vai lá e paga R$ 100 para a Ildete. A Ildete vai no hotel e fala assim: ó, aquele finlandês que o senhor me indicou aqui, pô, que eu não te dei a tua comissão, toma aqui os R$ 100 que eu estava te devendo. Nesse momento, abre a porta do elevador e vem o cara mais engomadinho e fala: esse hotel não está à minha altura, eu quero meus R$ 100. O cara do hotel fala: ok, perfeitamente, toma aqui seus R$ 100. A pergunta é: como é que só um cara que tinha R$ 100 fez todo mundo pagar a sua dívida? Esse é o giro econômico. Sim. Quando o dinheiro circula, você tem gente o tempo todo, parece que o dinheiro multiplicou. Sim. E é isso que acontece com o governo. Quando ele coloca na arte um dinheiro, esse dinheiro faz esse giro. O cara vai pagar ali, desde um produto, num feijão, um arroz que tem os seus impostos ali embutidos, o cara vai pagar a escola da filha e a escola paga seus impostos. Todo mundo vai pagando suas dívidas e o governo vai arrecadando cada vez mais. Sim. Esse é o giro econômico. No popular, é isso. Ah, então, que legal. Então a gente tem essa possibilidade. Sim. Sabe? Então, quando as pessoas falam assim: como é que multiplica esse dinheiro? Assim. Ah, legal. E dentro desses projetos, assim, como é que as pessoas podem fazer? Você faz a captação da parte do projeto, das empresas? Como é que funciona o seu trabalho? O que é a captação? É juntar o projeto a uma empresa capaz de patrocinar esse projeto. Uhum. É dar esse match. Uhum. Se a gente fosse um aplicativo, um Tinder, é dar um match, entende? É entender quais são as benesses que o projeto tem, entender quais são as benesses que a empresa tem e juntar a fome com a vontade de comer. Uhum. Então, fazer isso dar certo é o meu trabalho. Uhum. E aí, muitas empresas, às vezes, me contratam porque elas desejam, porque são muitos projetos. E, às vezes, o projeto é muito bem escrito, mas não são exatamente bons executores. Sim. Então, assim, às vezes você tem um projeto não tão bem escrito, mas com executores de primeira linha. Nem todo mundo é bom em tudo. Entendi. Entende? Uhum. Então, eu que já estou nesse mercado, que eu trabalho como artista, como ator e como produtor desde os 15 anos de idade, eu já sei quem são os bons executores. Perfeito. Então, eu levo para ele uma nata de projetos que eu sei que vão ser bem realizados. Uhum. E que eu vou garantir transparências e as benesses permitidas em lei. Entendi. Então, por exemplo, o dinheiro lá é uma renúncia fiscal, de uma parte que eu ia pagar um imposto. Então, eu pego ali e aporto naquele projeto. Aquele projeto, como o dinheiro teoricamente é do governo, é uma renúncia que eu fiz do imposto que eu ia pagar, para quem que ele deve prestar contas? Para o governo. Uhum. Eu pego essa prestação de contas e levo também para a empresa. Eu quero garantir essa transparência. Eu quero mostrar para ele, o dinheiro que a iniciativa que você deu através desse dinheiro, que era parte do imposto, olha como é que ela foi utilizada. Sim. Olha que bacana aqui, eu quero garantir que ele fale amanhã que, eu fiz uma coisa legal. Eu participei de algo significativo. E o legal que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte: vocês não estão pagando por esse projeto. Vocês iam pagar para o governo,
né? E aí vocês renunciam de pagar para o governo e passam o que vocês iam pagar para o governo, 4% ou 3%, né? Dependendo de onde você vai estar renunciando, passam para o projeto, né? E o projeto tem que prestar conta para o governo, mas quando é com o Léo, vai prestar conta também para vocês. E tem outros benefícios para a empresa, né? Que aí Muitos. é o marketing, aí você pode citar aí para a gente. Olha, como é você geralmente, na sua empresa, você tem um planejamento de marketing, um orçamento para isso, né? Porque você... eu quero fazer a publicidade. O que é isso? Isso é marketing de graça. Você imagina quando é que você poderia... vou dar um exemplo. O Humor Contra-Ataca é o maior festival de humor da cidade do Rio de Janeiro, que acontece no Qualistage. Eu sou envolvido com ele. Sim. Ele é do Bernardo Amaral, Guacira, Renata Castro Barbosa, Guacira Abreu, Renata Castro Barbosa, e eu tô ali também naqueles 4 pilares pensadores ali do festival. Quando a gente faz um festival como esse, o Qualistage tem 3.000 lugares. Então eu tenho atenção focada de 3.000 pessoas. E lá eu recebo 12 dos maiores humoristas, porque como é uma casa de 3.000 lugares, eu não posso estar com qualquer um. Para encher um lugar de 3.000 lugares, eu preciso disso. Fora que a gente faz ações sociais, coloca ali asilos, coloca ali professores, coloca ali alunos, a gente coloca muita gente que não poderia pagar aquele ingresso. Legal. Né? Então aquilo lá... São 12 apresentações, então são 12 vezes 3.000 lugares, sabe? É muita gente com a atenção focada no vídeo da sua empresa que vai passar lá, na marca da sua empresa que está lá, no agradecimento à sua empresa que vai estar lá, e mais, paradas, olhando para aquilo e tendo um marcador emocional. Naquele dia o Leandro Hassum se apresentou e eu morri de rir. Lembra daquele dia? Caramba, daquele festival de humor maravilhoso, da Light, entendeu? Ele leva a empresa porque a empresa está presente naquele marcador emocional daquele momento. Legal. Entende? E a empresa tem 10%, isso por lei, tá? Tem 10% da capacidade. Então, 3.000 lugares significa que você tem 300 ingressos. 300 ingressos em que você pode fazer o que você quiser, colocar funcionários seus, melhores fornecedores, clientes, estudantes de escola pública, pode fazer ações sociais. Você pode fazer o que você quiser com Legal. 300 ingressos numa casa como a do Qualistage, que recebe ali no nosso festival. A gente recebeu no volume 1, Rafael Portugal, os melhores do mundo, Nani People, Paulinho Gogó, só gente grande, Sérgio Malandro, assim, só gente grande. Só gente grande. E nesse segundo agora, a gente recebeu Fábio Porchat, Rodrigo Marques, Bruna Luiz, a gente só no mão, ainda os melhores do mundo a gente voltou com eles, porque o povo estava pedindo eles, a gente voltou com eles. Então, assim, são marcadores emocionais. São marcadores, porque naquele momento em que a sua marca estava lá, emoções foram provocadas. Só puderam ser provocadas porque é um produto cultural. Sim. Quando você levar as pessoas da sua empresa, esses marcadores emocionais podem surgir, mas você vai ter que fazer uma ação para isso. Entende? Ali não, ali está tudo pronto. Então você marca de um jeito diferente. É uma bazuca potencializadora de lembrança da sua marca. Entende? Sensacional. Porque é um momento. E você não gastou nada, né? R$0. R$0. E empregou tanta gente, mas Sim. tanta gente, porque para aquilo acontecer, você pelo menos você gerou uns 100 empregos aí. Então são 100 pessoas que receberam aquele mês, que compraram comida, que pagaram seus aluguéis, graças ao seu patrocínio. Ah, que legal. Isso aquece todo um setor. Aquelas pessoas saem dali, elas se reuniram ali. Elas saem dali e falam, poxa, agora vamos comer alguma coisa, né? Você aqueceu bares e restaurantes. Entende? Sim. Você aqueceu todo um setor, que botaram gasolina, aqueceu o posto de gasolina para chegar até ali. Sim. Pessoas que falaram, poxa, mas eu não tenho roupa para ir, eu vou comprar uma roupinha. Aqueceu todas aquelas lojas. É que você não dimensiona o quanto você atinge. Por isso que você não dimensiona qual é o retorno para o governo. Sim. Você sempre faz rasamente um papo de, tá dando dinheiro para eles, pô. Dinheiro que era do governo. Agora pensa também, cara, isso que eu vou falar é uma provocação deliciosa. Sim. Porque isso abre um leque mental absurdo. O governo nunca deixou você escolher nada. O governo deixou você escolher alguma coisa? Não. Deixou você? Deixou a mim? Não. Ele só deixou você escolher
o que é que você vai fazer com 4% do seu IR, com 3% do seu ICMS e com até 20% do seu ISS, com um teto que achata isso, então nunca é isso. Mas ele deixa você escolher onde vai botar. E o empresário que tem a natureza de escolher tudo dentro da própria empresa, sabe? De ter a identidade dele nas coisas, que tem esse espírito empreendedor, ignora isso. Isso é uma coisa que nem dá para entender, porque isso não está na natureza do empresário. O empresário não vai lá e faz questão. Isso aí é uma questão até que eu ia abordar. Isso não é medo, o empresário não fica com medo, porque tem um mito, né, de isso aí eu vou doar, mas eu vou ser mais fiscalizado. As pessoas têm esse medo, né, de ser fiscalizado, etc. Assim, tem que ser fiscalizado, tá, gente? É o normal. A contabilidade tem que estar em dia. Não, mas nesse caso, quem é fiscalizado é o projeto. O projeto é fiscalizado. Sim. Então, vamos supor que eu tenho um projeto, sou proponente, eu uso os recursos. Aí o projeto é fiscalizado. A empresa não. Você pode até ver que as pessoas que utilizaram mal os recursos, primeiro que você passa por muitos examinadores, tá? Não é um cara que examina. Eu vou até dizer uma coisa para você. Para você, eu acho que é mais fácil você fazer um plano para roubar um banco, hoje em dia, então, do que você usar mal um recurso desse. Entendi. Porque você passa por muitos crivos. Essa fiscalização acontece com o projeto. O projeto, sim, é muito fiscalizado. Entendi. A empresa não. Se você estiver fazendo alguma coisa errada com a sua empresa, que você amanhã você for fiscalizado, você pode ter certeza que você já estava numa fila de fiscalização, porque os dados hoje são todos muito cruzados. Sim. Não é o livro caixa que você fazia com a caneta. Não é isso. Então, hoje, se você não foi fiscalizado, mas está fazendo algo errado, é porque você está numa fila, porque tem gente fazendo mais errado que você. Você pode ter certeza que vão chegar aí. Não dá hoje para você dizer que é isso que vai atrair a fiscalização. Perfeito. Talvez no passado fizesse algum sentido, mesmo assim, nem acredito. O projeto é que passa por muita fiscalização. Sim. E você falou assim, a Constituição nossa garante várias coisas, né? Advogada falando. Sim. Ela garante direito à saúde, direito à cultura, né? Direito a várias coisas. E quando o governo te dá a opção de escolher, né? Como você falou, a opção do empresário escolher renunciar, né? A doar isso. E aí você fala, esse valor, ele gera emprego, gera isso, gera aquilo outro, aquece a economia. E você falando aí, a minha cabeça começou a girar no sentido que hoje um dos maiores problemas é a questão psicológico, né? A questão da ansiedade, depressão. E esses trabalhos hoje, principalmente a parte que você faz, né? Cultural, parte de risadas e tal. Cara, só da pessoa sair, poder ir lá, rir e se conectar com a marca num momento que ela esquece todos os problemas dela, sabe? Que ela se entrega ali. Porque ali é um momento que realmente eu adoro ir nesses lugares, porque você esquece tudo. Você esquece o mundo. Você esquece tudo mesmo. Assim. É o lugar que eu desligo o meu celular de verdade. Eles falam, desliga o celular, eu desligo de verdade. A arte, inclusive, ela veio para isso, porque ela a realidade é dura demais. Você precisa desses momentos. Sim. Então, nesse momento, você aproveitar um marcador emocional desse para colocar a sua marca ali. Eu acho que assim, se eu fosse, eu sou empreendedora, né? Mas se eu tivesse uma marca assim, se eu fosse empreendedora de uma marca, quisesse firmar minha marca, sem dúvida nenhuma, eu queria firmar dentro da arte, porque acho que é o lugar que mais firma, que mais vai conectar a pessoa à marca. Você faz um comercial de televisão, o cara tá ouvindo ali, né? Ele tá lavando mexendo louça, celular, tá mexendo no celular, ele não tá focado. Você patrocina na internet, a pessoa vai até ver, mas vai passar direto. Mas na arte, realmente, ela vai conectar mais fácil, vai... Poxa, sem dúvida nenhuma. É aquele negócio, eu marco uma reunião online com o cliente e eu marco uma presencial, qual é que marca mais? Presencial. Então, ali é presencial. Sim. Ali é exatamente isso. E aí você tem a oportunidade de estar num ambiente presencial expondo a sua marca. Sim. Reunindo aquelas pessoas para ver aquilo, para ver aquela obra e ver você nela. Hoje as pessoas, o que te faz? Antigamente isso nem era muito, mas hoje as pessoas procuram os diferenciais das empresas. Hoje as pessoas procuram. Legal. Se eu tenho aqui
detergente IP e o detergente Minerva, sei lá, não sei, tô chutando, tá? Limpol, eu tenho alguma coisa assim, eu falo, por que que... E eles estão ali regulando de preço, eu falo assim, pô, qual é o ecologicamente mais sustentável? Entendeu? E hoje as pessoas procuram pelo ecologicamente correto, procuram até por ideologias, né? Assim, as pessoas estão realmente procurando algum motivo para comprar ou não, para se conectar, né? Porque um motivo hoje para se conectar. essa não, conexão esse faz aqui diferença. porque eu fui num teatro que esse aqui tava, então eu vou porque o influenciador que eu sigo fala dessa marca aqui, então eu vou comprar dessa marca, né? Você sabe que... as naturezas são muito... Por exemplo, tem uma empresa que eu levei um projeto que eu falei, cara, eu acho que eles têm conexão com isso aqui. Tem sinergia. E ele falou, não, eu queria um espetáculo infantil. Eu falei, um espetáculo? Deu até um susto, assim. Aí eu falei, eu acabei apresentando para eles depois o Circo Vostok, porque o circo também é incrível. E é um marcador emocional muito grande, né? Você fica fascinado. Eu, adulto, fui para lá, voltei criança, assim, meu Deus. E o palhaço e tal, e aquele cara se arriscou lá na corda bamba. Enfim, mas por que eles pediram um espetáculo infantil? Porque eles falaram, nossos funcionários aqui tem família, a gente queria proporcionar um momento para os funcionários, onde eles pudessem levar seus filhos, seus sobrinhos, as crianças das suas famílias e ter um momento em família. Porque a gente aqui vê que eles são meio duros para isso. Sabe, era uma galera que construía tonel de petróleo, né? Ou de outras coisas, de químicos, eu não vou saber exatamente. Mas assim, agora, porque eu tô falando isso faz uns 10 anos, tá? E aí, e aí eles construíam isso e era uma galera que era assim, meio peãozada, sabe? Eram pessoas meio matutas, meio brutas, de escolaridade baixa, que não iam valorizar isso se não fossem dado a eles. Entendi. Então, ele não ia pegar a parte do salário dele, às vezes porque tem muitos filhos, tem muitas outras prioridades, claro. Mas não iam pensar, pô, vou levar essas crianças aqui para o teatro, vou levar essas crianças aqui para o circo. Não ia... Ele ia falar, não dá. Entende? Então, a empresa teve esse cuidado de falar, eu vou proporcionar esse momento que não está no pensamento dele, mas uma vez que é de graça, ele vai levar a família, ele vai dizer, pô, e vários voltaram emocionados, dizendo, obrigado, pô, teve um cara lá que chorava, assim, foi lindo, meu filho chorou, cara, você vê o poder do impacto que aquilo deu, aquilo não tem preço. Sim. Não tem preço. E aí o funcionário fica até mais motivado a poder trabalhar e continuar naquela empresa, né? Se sente realmente valorizado pela empresa, né? Uma coisa que eu queria pontuar, por que esses projetos geralmente não acontecem? Pô, Léo, isso é tão legal, por que o empresário não faz? Primeiro, eu acho que tem duas questões aí. Primeiro é o contador. O contador é o cara que mantém a saúde da empresa, né? E quando ele recebe uma negativa do contador, olha, acho melhor não, que isso pode atrair fiscalização, conforme você falou. Na verdade, o contador eu super entendo. Minha família é toda de contabilidade, eu tenho um apreço tremendo, tenho inúmeros amigos dentro do Conselho Regional de Contabilidade. E lá eu montei as leis de incentivo, a comissão de leis de incentivo à cultura, para a gente tratar desse assunto e desmistificar isso com o contador. Por quê? Porque neste país, você que está ouvindo, isso é um sanatório tributário, né? E o contador já tem muitas obrigações. Então, quando ele vê que tem mais uma, ele fala, melhor não. Eu super entendo. Eu entendo você. Tá tudo bem. E uma das coisas que eu faço como a minha família é toda de contabilidade, eu montei um setor lá para dar consultoria a esse contador. Então, quando esse contador começa a falar, eu falo, calma, eu tô com você, a gente vai fazer isso junto. Pode ficar tranquilo, não vai ter nenhum problema, eu faço isso há muito tempo. E a gente vai te dar esse caminho. Ou, se você quiser, a gente faz isso e te dá vista, só para você ver. Mas se você quiser aprender, a gente faz com você, não tem nenhum problema. Que legal. Então, a gente presta essa consultoria, que dá paz de espírito para essa pessoa. Excelente. Porque a gente viu que ali era uma dor, que tinha um problema real, e a gente precisava agir com a resolução, e não com, poxa, ele não quer fazer, sabe? Eu sou muito temos um problema, vamos catar soluções para isso, sabe? A gente vive do problema. Sim. Se o problema não existir, não tem por que a gente estar. Eu não tenho dúvida que os contadores tinham essa dor mesmo e que talvez seriam eles que barrassem
os empresários, né? E Então, super a empresa de entendível. vocês ali dá esse suporte também, né? Dá o Total. suporte para o projeto, dá o suporte para o empresário e também dá o suporte para o contador. Então, é completo, né? A consultoria é bem completa. Completa. E aí tem uma coisa interessante, que é a outra ponta, que são os produtores de arte. Eles geralmente eles são apaixonados pelo projeto. É porque é o que eles sabem fazer. Sim. Então eles vão chegar aí na sua frente dizendo: meu projeto é lindo, é maravilhoso. E aí eles não têm uma equipe. Eles não vão sentar com o seu contador também, com o seu captador, com o seu advogado tributarista. Eles não vão para a reunião com a sua equipe. E o empresário está com a equipe dele. Sim. Tá com o diretor de marketing, tá com isso, tá com aquilo, tá com o advogado tributarista, tá com todo mundo. Sim. E aí você fica ali um solitário que não sabe responder as perguntas burocráticas. Eu acredito que o ator, que o artista, até a parte executiva da arte, ela não está preparada para uma reunião de negócios. E isso é uma outra coisa que eu ando também montando formas de educar, de informar e tal, o lado de lá. O projeto que está comigo, artístico, eu levo uma equipe para conversar. Legal. Entende? Além de mim. Às vezes eu já sei muito sobre o tema, mas eu faço questão de montar uma equipe porque eu quero que esse empresário me veja e fale: tem um profissional aqui na mesa. Tem um grupo aqui sério tentando fazer isso dar certo. Porque quando só tem um artista lá com a ideia maravilhosa dele, eu amo o meu projeto. Isso só faz dele um amador. Entendeu? E para fechar negócio, o empresário não fecha negócio com amador. Sim. Entendeu? Ele fecha negócio com profissional. Entendi. Então tem que ter time, tem que chegar lá Porque o empresário ele fala assim: tá, eu vou colocar esse dinheiro na frente, como é que volta? Se você não tiver essa resposta, acabou, você sai dali sem dinheiro. Sim. Então eu vou com essas respostas. Eu vou como é que volta, eu vou como é que ele vai aproveitar melhor a marca dele, eu falo quais são as benesses, aonde a gente pode utilizar, eu falo com a equipe de marketing dele que pode fazer, a gente vai separar um espaço para que ele possa fazer inúmeros vídeos, inúmeras formas de pegar também aqueles eventos que estão acontecendo ali e colocar nas suas redes sociais, que a gente pode fazer ações conjuntas, que eu dou uma série de possibilidades para ele, que ele vai falar assim: caramba, eu tinha um plano de marketing e agora ele se elevou a partir desse momento. Legal. Sabe? Então, é nesse ambiente que esse negócio acontece. Então, quando esse ambiente não acontece... Aí você já sai dali falido. Sai dali falido. Legal. É isso. E assim, você falou também que pessoas físicas podem fazer essa renúncia, né? Sim. Como que funciona para as pessoas físicas? Tem um valor mínimo que a pessoa tem que declarar? Qualquer valor que a pessoa declara? Óbvio que acho que as pessoas que recebem, né, aquela devolutiva não. Então é só para quem paga, né? Para quem paga o imposto, Sim. você tem até 6% ali. Então qualquer valor que a pessoa paga, ela já pode fazer essa renúncia. E por mais que você acha que é um valor pequeno, porque às vezes é um valor pequeno, R$200. Sim. Só que olha quantas pessoas têm que fazer imposto de renda. 200 pessoas. Mas aí, às vezes, partindo do contador, incentivar, né, as pessoas que, eu tenho. Porque o contador pega muitas declarações para fazer. Então, se ele fizer um trabalho de gente, olha só, eu tenho um projeto aqui, se você quiser, você vai pagar. Então, se você quiser renunciar e lançar para esse projeto aqui. Pode ser. E não tem valor pequeno. Às vezes a gente fica se perguntando, mas é tão pouquinho, deixa isso para lá. Esses valores pequenos, somados, fazem projetos incríveis. Projetos, por exemplo, como Doutores da Alegria, dentro dos hospitais. Olha, que legal. Tem muita... Eu não sei se todo ano foi assim, mas e não é um projeto que eu tomo conta. Então, não é... Eu estou falando de colegas. Sim. Do que eu sei, de cases de sucesso que eu sei. Então, o Doutores da Alegria teve um ano, eu não sei se mais de um, mas que eles foram todos feitos a partir de pessoas que falaram: eu dou o meu dinheiro aqui, parte do imposto de renda, para esse projeto. Legal. E muitas pessoas foram assistidas nos hospitais, alas de crianças com câncer, enfim, pessoas que precisavam daquele alento. E ele aconteceu graças à renúncia de pessoas físicas. Muito bacana. Então tem a sua importância. Mas é pouquinho. Mas um pouquinho ajuda, né? Um pouquinho de muita gente
Ajuda. Ah, que legal. Ajuda. Perfeito. Então, vamos pular para outra parte que eu estou super curiosa aqui, que é um pouquinho saber da sua carreira, né? Legal. Da sua carreira como artista, né? Sim. Como ator. Conta pra gente aí como que você veio dessa família de contabilidade e decidiu ser ator, né? Por onde você andou, como é que está a sua vida agora, né? Você chegou aqui já com um visual diferente, o que você está aprontando? Se pode falar pra gente? Não, eu estou fazendo um personagem no teatro, uma peça que vai lançar, que tem essa aparência. Então, eu não estou assim à toa, com a barba muito grande. Geralmente estou mais asseado, mais arrumado. Mas, enfim, a gente, quando é ator, a gente é produto, né? Então, assim, às vezes precisa raspar a cabeça, às vezes precisa estar cabeludo, precisa estar barbudo. Enfim, eu tenho esse projeto no teatro que eu vou fazer junto com o Antônio Fragoso, que é uma dupla que faz uma espécie de Nós na Fita com assuntos atuais. Então, a gente vai falar sobre vários assuntos corporativos, a gente vai falar sobre inteligência artificial, o medo das pessoas e o quanto coisas incríveis estão acontecendo e que a gente tem que se adaptar. A gente vai tocar em temas da atualidade. Legal. E já vocês vão saber aí pra frente. Ainda não tem um nome, mas a gente já começou a ensaiar. Mas já estão já ensaiando. Entendi, já. Legal. Já. E aí você estava falando ali pra gente, uma curiosidade, gente, ele chegou ali e falou, né, dessa diferença de visual, e aí eu falei, cara, olha que interessante, né? Eu, às vezes, acordo de manhã e não me reconheço no espelho, porque você acorda um pouco inchado, cabelo diferente, e às vezes eu preciso gravar um vídeo ali para rede social, ou até para mídia, grava um vídeo sobre... aconteceu tal coisa, uma decisão saiu aí, comenta essa decisão pra gente, e eu, poxa, mas hoje eu amanheci assim, eu não queria gravar, porque eu não tô me vendo no espelho. E aí você imagina um ator, né, que ele tem que se transformar em outra pessoa por conta de papéis. E eu falei, nossa, você é uma pessoa no RG, outra pessoa no CNH, outra pessoa no passaporte. Imagina você tendo que viajar e falar, não, mas é porque eu sou ator. Essa pessoa aqui sou eu aqui, né? Eu achei super interessante e super confuso, né? As redes sociais ajudam a gente nessa hora. Você abre o Instagram e fala assim, aqui, isso aqui sou eu também, que sou eu. Graças às redes sociais, né? Antigamente devia ser mais difícil ainda. Com certeza. Legal. Com certeza. E você fez filmes, fez outros papéis? Fala pra gente aí. Tem um Nosso Lar 2, eu tava bem diferente. Você vai ver só de bigode, sem barba. E eu fazia uma outra época, né? Então, tipo, se não me engano, na década de 50. Então, tava muito diferente, assim. E foi muito especial, muito bacana. Tem um filme que envolve muita espiritualidade, muitas coisas acontecem naquele set. E eu sou de outra religião, não tem nada a ver. Você vê, olha como é que é a coisa. Às vezes você está em lugares que claro. Você normalmente não estaria e tal, e a graça é essa. É você ter a oportunidade de viver essas outras vidas. Sim. Né? Eu fiz o filme do Sérgio Malandro agora também, que inclusive todo mundo acha que é um filme bobo, que é um filme assim, o Sérgio Malandro e tudo mais. Vocês vão se surpreender com esse cara na tela. Olha que legal. Porque o filme dele é extremamente especial, porque a história dele é muito rica. E aí tem várias coisas importantíssimas, reviravoltas, plot twists. Olha, quase não saiu. Plot twists que acontecem a partir da vida dele, que realmente é uma vida muito rica. Onde ele, meu Deus, perdeu a casa, entendeu? Foram lá penhorar a casa. Entendi. São situações em que ele já foi do céu ao inferno muitas vezes. E você vê isso no filme. É muito interessante. Então, para você achou que ia ser um filme estilo Trapalhões, não vai ser. É um filme que você vai rir, mas que você vai se deparar com esses momentos que você não esperava. Que você falava, meu Deus, caramba, isso é verdade, aconteceu. E o filme é todo verdade. Legal. É toda a vida dele. Muito bacana. Então, assim, são os últimos 2 que a gente lançou. Fiz um filme com o Otaviano Costa também, o Vidente por Acidente. Bem interessante. Esses todos já estão no streaming. Você consegue acompanhar. Né? Não sei exatamente onde. Acho que o Nosso Lar está na Star, Nosso Lar 2. O filme do Sérgio Malandro, esse que você vai me pegar. E o Vidente por Acidente, se não me engano, é a Amazon. Esses aí você vai me ver lá. Claudinho Bochecha, eu fiz também. Esse entrou na Netflix agora. Eu aconselho você ver, que o filme está maravilhoso. Então, pós-pandemia, eu fui fazendo cinema. Sim. Mas antes eu era do Zorra. Antes do Zorra, eu era do Multishow. E ali fiz várias coisas. Trabalhei muito com o Tom Cavalcante. Fiz o Chilindró, que foi uma série que fez bastante sucesso.
fiz o Multitom, Partiu Shopping, fui advogado do Paulo Gustavo nos episódios ao vivo do Vai Que Cola. E estava bem diferente também. Isso tudo eu tô muito diferente. Talvez você vai me reconhecer mais pela voz. Sim. Mas essa é a graça, né? Que legal. Tem muitos atores que eles estão à frente do seu personagem. Você olha primeiro, ó, fulano, aí depois você vê o personagem. E tem outros atores que é o que eu mais gosto de fazer, é que trabalha na sombra do personagem, né? Eu sou só o instrumento dele, mas você vê ele. E essa é a graça pra mim. Pra mim. Sim. Né? Não tô criticando os colegas. Claro, sim. Isso é a graça pra mim. Te dá menos fama. Digamos que você vai na padaria e você compra pão. Entendeu? Sim. Tá tudo bem. Sim. Mas é assim também que eu gosto de viver. Então tá ótimo. Entendi. Que legal. E fala mais um pouco de você. Você é pai, né? De uma menina de 11 anos. Fez 11 anos dia 23 de março agora. Que legal. Não sei quando você vai assistir isso, mas a gente tá gravando aqui. Não, é abril, né? Hoje é 1º de abril. 1º de abril. Não, vai pro ar essa semana ainda. E nada disso do que eu disse é mentira. É tudo verdade. Por incrível que pareça, né? É 1º de abril, bem verdadeiro. É o 1º de abril mais verdadeiro que a gente já viu. Eu tenho essa menina de 11 anos, que é a Carolina, menina talentosíssima. Já é dessa onda aí, influencer e tal. Sim. Eu que tranco. Você que tranca. Ela tem 11 anos, a internet tá perigosa. A internet eu tranco, mas daqui a pouco vai ser impossível. E ela já adora, já faz. É uma galera que veio com outro chip já, né? Eu vou aproveitar e puxar um tema polêmico, né? Já que a gente está falando dessa parte de influência. Hoje tem várias partes polêmicas, né? Que envolvem a internet. E essa parte de influencer envolve muita parte polêmica, que a parte de artista, né, principalmente ator. Muita gente entendeu que não precisava do DRT, é DRT o nome? DRT. Para atuar, Sim. né? Assim como alguns entenderam que não precisava do jornalismo para ser jornalista, né? Eu entendo que super precisa, porque a gente viu aí o fiasco que foi a questão do ano passado, do carnaval, enfim. E os influencers vêm tomando alguns espaços aí de artistas incríveis, né, que tem o DRT, etc. Não estou falando que quem não tem também não merece estar onde estão e que não são bons tanto quanto, né? Mas como que o pessoal vem enxergando essa parte? Porque, assim, por muito tempo, as pessoas enxergavam que ator era quem tinha DRT, ou quem tinha que passar, né, assim, tinha que suar primeiro no teatro, para depois ir para a televisão, né? E hoje, para você conseguir sucesso, é assim, né? Apesar que, como você falou, às vezes você consegue... O sucesso não como se for... Não é... Tem 2 tipos de sucesso, né? Você fez sucesso, mas consegue comprar pão, né? Às vezes o sucesso não é você ser parado aí a todo momento. Às vezes o sucesso é outro tipo de sucesso. Justamente. Você fez várias coisas, tem outro tipo de sucesso. Claro. Né? Tem gente que tem sucesso e não tem sossego. Exato. Né? Então... Isso o artista, quando ele entende o lugar onde ele quer chegar, ele ganha paz de espírito. Sim. Eu nunca... Pode ser, porque nessa carreira é incontrolável. Então você pode fazer alguma coisa que gire essa chave, mas eu nunca quis não comprar pão. Entendi. Eu nunca quis fazer isso. Entende? E tá tudo bem. Tá tudo certo. Aí é que tá. Quem quer ser assediado, não conseguir o supermercado, tá tudo bem também. Sim. Eu não tô criticando, mas eu nunca quis. Sim. Eu sempre quis fazer papéis que pudessem... que as pessoas pudessem falar, caramba, que bacana, hein? Pô, a carreira do Selton Mello me interessa mais do que a carreira do, sei lá, de um influencer dele, um influencer desse que não... E é um cara que as pessoas veem, reconhecem, mas não o abordam. Eu mesmo, assim, eu sou super fã, mas se eu ver ele, eu não vou abordar, porque, assim... Sabe, é um respeito tão grande. E assim, cara, eu sou apaixonada nele, sabe? Mas assim, não vou abordar. E mesmo se for abordar, a abordagem é outra. É outra, é a com abordagem certeza. Muito mais muito respeitosa. Sem dúvida. Entende? Você não vai ver o Selton Mello passar por isso. Sim. Porque ele constrói a carreira para isso. Sim. Entendeu? E eu tô dando esse exemplo aqui do que eu olho de fora. Pode ser que amanhã você converse com ele e ele fale, pô, nada a ver, eu sempre quis ser famoso pra caramba. Pode ser, eu não tive essa conversa com ele. Sim. Mas eu, de fora, é o que me aparenta. Entende?
E meu caminho tá aí. Legal. E ele é um cara de extremo sucesso. Eu ainda não cheguei onde ele tá. Eu ainda tenho muito para caminhar. Mas a minha caminhada é para esse lugar. Legal. Agora, pode virar outra coisa. E aí, tudo bem. Chega uma hora... Você não controla o mar. O mar, ele faz o que ele quer. Entende? Então, de repente, você faz um personagem buscando uma coisa, ele gira uma chave de fama absurda. Eu falei, beleza, não posso ir à padaria mais. Tá tudo certo. Sabe? Ou Aí vou à padaria sabendo que vai acontecer. Não foi culpa isso. tua, né? É. Não foi que você buscou. Às vezes você perde um pouco essa questão. Voltando para essa questão dos influencers, né? Cara, é imparável isso. Porque, na verdade, a importância não está no talento, está na atração. Então, assim, se você está aqui e você é uma pessoa, estou dando um exemplo, tá? Destalentada para o ofício da arte, e eu extremamente talentoso, mas você falou alguma coisa que gerou a atração, você vai pegar papel mais importante que eu ou em qualquer lugar. Por quê? Porque o interesse não é na história. O interesse é no mercado da atração. Então, se você atrai mais... Por exemplo, vou dar um exemplo que não é falando mal, não. É entendendo o jogo. Sim. É diferente. Jade Picon. Jade Picon, ela vai fazer uma novela, o que ela vai atrair de patrocinadores interessa muito mais do que se eu for colocar uma pessoa mais preparada para ser uma protagonista de novela. Então você está dizendo que ela não é preparada? Ela mesmo deve saber disso, tá tudo bem, isso não é um problema, sabe? Você falou mal da Jade Picon. Não. Inclusive, tem declarações dela, eu fui assistir uma entrevista que ela dava, ela falou uma coisa extremamente valorosa que eu levei para minha vida. Então, quer dizer, ela me ensinou um negócio, tá tudo certo. Que ela me falou sobre o hater, que a gente, né, fica preocupado, olha quantos haters eu tenho. Ela falou, não, um post meu bom, ele envolve tanto as pessoas que me amam quanto os haters. Os haters precisam estar lá para fazer um número, para eu considerar que isso aqui explodiu. Entende? E eu falei, cara, então tem que querer o hater também? Ela só me deu uma ensinada. Entendeu? Sim. Então eu tô falando mal dela? Não tô falando sobre atração, preparo, tô falando sobre como é o jogo. Sim. E o jogo das marcas, acima de tudo. Porque alguém tem que pagar a conta. Não, e isso influencia, inclusive, até nos projetos hoje também, né? Total. Se esses projetos aí, na hora de buscar, das empresas quererem buscar aí os projetos, eles hoje devem visualizar os projetos que tem, os influencers, né? O que tem na hora de você buscar captar recursos, né? E mostrar os projetos. Com certeza eles dizem, vou participar daquele projeto só porque tem um influencer e tal. Porque vai dar mais visibilidade. Vamos chamar, esse filme aqui tá maravilhoso, caramba. Vamos chamar aquele influencer aqui, porque ele tem uma base de 13 milhões ou 27 milhões de pessoas. E aí, quando ele fala, vai ver meu filme no cinema, eu já alcancei 27 milhões de pessoas, sabe? Na minha divulgação. Às vezes tem a ver com a distribuição, de como eu vou levar as pessoas ao cinema, sabe? Então, assim, tem muito aí nesse nebuloso que faz essas pessoas estarem nesse momento. E aí, a ideia também de condená-los é ruim. Sim. Porque, na verdade, como é que eu vou dizer isso? A ideia de condená-los é ruim. Porque eles sabem que eles não estão preparados para estar no seu lugar. Entendi. Ele sabe que tá tudo bem. Se o Antônio Fagundes chegar e falar assim, quem devia estar aí era eu, ele vai dizer, com certeza. Ele não... Eles já fazem psicólogo para isso também, né? Exatamente. E os que não fazem é uma minoria. Sim. Que são pedantes. É uma minoria, como tem atores pedantes também. Sim. Entendeu? Sim. Como tem pessoas pedantes no mundo. Sim, claro. Então, eu acho que isso é um debate que tem mais a ver com o contratante. Menos com o contratante. Com o influenciador. Entendi. Com o influencer, entendeu? Entendi. Porque o influencer também... se você chegar para ele e falar assim, eu tenho 5 milhões para você fazer isso, se ele não for maluco, não bater com a cabeça nessa parede, quebrar a cabeça não vou fazer. Ele vai dizer, eu vou fazer. Entendeu? Sim. Então, o contratante é que podia regular isso melhor. Sabe? Então, acho que a gente costuma olhar eles como vilões e eu acho que não é bem assim. Entendi. Eles são só porque, pessoas na verdade, tentando... é uma terra, né? A internet trouxe isso de uma forma tão rápida, né? Acho que foi de 2018 para cá que
as pessoas ficaram muito famosas, muito rápido e com uma influência gigante. As pessoas cresceram do nada, porque assim, a gente viu pessoas construindo carreiras durante anos, 10, 15, 20 anos, para se tornarem ícones, e de repente uma pessoa em 2 anos, em 6 meses, se tornarem gigantes, assim, do nada, por nada, por uma coisa até, às vezes, que a gente, né, julga inútil Às e vezes tal. E aí você fala, como assim, né? E, enfim, Não, aí a gente fica assim, a gente tá como numa assim era essa pessoa de... está tendo essa oportunidade e o outro tem 15 anos de carreira e tal? Então a gente fica tentando entender, né? A gente está numa era de superficialidade, entendeu? Então, assim, por que que as nossas crianças hoje são todas ansiosas, né? Porque o conteúdo tem 15 segundos, 30 segundos, já passa pro próximo, já vem com isso, aquilo. É muita informação, Sim. sabe? A gente, ficava vendo a hora do desenho na televisão, esperando aquele desenho que a gente gosta, o Caverna do Dragão. Eu ficava esperando, vai vir Caverna do Dragão, tem que ver. E aquele momento, às vezes sua mãe te chamava, você perdeu o início, você fala, boa, mas perdi o início do Caverna do Dragão. Aquilo não voltava. Hoje você tem um catálogo imenso nos streamings que as crianças falam, nem sei o que eu quero ver. Fica mais tempo no catálogo do que vendo alguma coisa. Isso é outro detalhe. Eu fui assistir um espetáculo esses dias, que era um espetáculo infantil. E, assim, eu não tenho filho, então eu fui sozinha, né? Eu falei, não tem problema. E, assim, eram poucas dos adultos, os adultos, a maioria, estavam com filhos, né? Sobrinhos, netos, etc. Mas, assim, menos da metade do espetáculo para frente, só os adultos estavam prestando atenção. Porque as crianças perderam a paciência. O espetáculo maravilhoso, tá? Maravilhoso, assim, incrível. Mas as crianças não têm mais paciência. Sim. Eu falei, gente, por isso como que vai ficar a arte ou qualquer outro produto daqui para frente? Porque as crianças simplesmente já estavam brincando, ou no celular, ou já estavam uma zorra, assim, que assim, eu falei, cara, tá me atrapalhando. Sim, sem querer falar mal de criança, não tô falando mal de criança. Não, mas, sim, assim, mas... eu queria prestar atenção, mas já tava uma zorra, assim, que não tava dando, porque as crianças não estavam... E era para elas aquilo ali, sabe? É verdade, já perdeu-se... Eles não tinham mais a foco. tessitura, né? De alargamento desse tempo para prestar atenção. E, assim, ainda teve intervalo, né? Porque era um espetáculo longo e tal, teve um intervalo. E mesmo assim, eu acho que o intervalo, inclusive, foi feito justamente para poder dar essa alongada, as pessoas se acalmarem. Mas mesmo assim, não conseguiu voltar. A gente tem essa geração toda ansiosa. Você vê nos cinemas também, acontece o mesmo fenômeno e tal. E aí, de duas, uma. A gente vai reeducar essa gente, né? Essa gente que eu digo... essas crianças, né? Vai reeducar ela a um mundo, ou a gente vai se adaptar ao mundo delas também. Porque o filme de 2 horas vai passar a ter uma, entendeu? Alguma coisa a gente vai mexer em alguma coisa, a gente vai adaptar alguma coisa. Mas, do jeito que essa geração está ansiosa e tudo mais, eu acredito no alargamento, que a gente vai buscar trazer essa criança de volta para essa capacidade de se entreter, né? Eu sempre acho que um movimento como esse tem que ir sendo estudado pouco a pouco, sabe? A questão de acontecerem coisas... Eu não sei se a coisa é grande ou tem que acontecer alguma coisa fascinante de pouco em pouco tempo. Porque, por exemplo, no circo você não vê isso. Interessante. Porque o circo, se você for ver... O circo também é muito entra os agitado, palhaços. Toda hora troca e tal. Sai os palhaços, vem alguém andando na corda bamba. Sai a corda bamba, vem o pessoal andando de moto no Globo da Morte. Sai não sei o quê, volta palhaço. Ele é feito meio como uma tela, né? Tira o negócio, tira muito um negócio, agitado. tira o negócio. Você não tem como parar. E ainda tem um intervalo também, que é pra gente comer e tal, não sei o quê. Eu não sei se a gente vai adaptar as obras de arte a isso. Ou se a gente... Agora, tem um movimento ao contrário acontecendo também. Eu sou obrigado a dizer isso. O João, o filho da minha mulher... a Renata Castro Barbosa também é uma artista, incrível. Ele tinha uma Sony ZV-10, que era uma câmerazinha, e aí ele vendeu essa câmera. É só uma coisa que eu notei em casa, tá? Eu nem conversei isso com ele, a gente não bateu esse papo. E ele tava outro dia lá com uma Nikon de filme. Olha só. Batendo foto. Aí daqui a pouco vinha. Aí eu falei, ele vai largar isso aí num 2, né? Tá experimentando e tal. Pô, cara, tá durando, cara. Ele vai pros jogos... Quantos anos que ele tem?
Ele tem 19 anos. Que legal. E ele vai batendo essas fotos e tal, e você fala assim, caraca, cara, e ele ganhou uma paixão por aquilo, e ele vai com essa... E vai revelar filme tá caro, ele compra filme e tal, isso, aquilo. E ele... Cara, eu fiquei meio impressionado. E aí você vai ver os amigos dele, a galera também na mesma onda. Que legal. De redescobrindo coisas, até, não sei se para lidar com a própria ansiedade, mas gostam de escrevendo coisas à mão, no mundo de... Você fala, caraca, escrevi essa carta aqui para você. Você fala, carta? Você quase pega... Me dá carta. Você volta no passado, sabe? Muito bom. É muito doido isso. Você parar para pensar que também essas experimentações, talvez essa geração inverta, ela vai ter essa experimentação um pouco mais velha. Uhum. E porque elas vão querer buscar essa coisa do fazer à mão. Sim. Né? O cozinhar também. De vez em quando ele pega lá um negócio, e cozinhar é uma arte, né? Sim. Tá dentro da arte. Ele pega lá e fala, outro dia ele fez lá um feijão, um arroz tropeiro, um negócio assim. Não sei se o nome é esse, mas ele fez um arroz maluco lá. E cara, por que ele fez isso, assim? Já tinha comida lá, por que ele enfeitou lá aquele arroz? Eu acho que eles estão sentindo a necessidade de fazer. Que legal. Isso é interessantíssimo. Interessante. E depois mais velho, né? Depois mais velho, não foi novo. Legal. Talvez inverta. A gente ainda não sabe os efeitos que vai gerar. Uhum. Às vezes, talvez todas essas crianças vão passar por uma terapia e começar a experimentar depois. A gente não sabe. Porque cada efeito desse, cada momento desse, vai gerar um outro resultado, do qual a gente não tem nenhum controle até ele ir acontecendo, né? Outro dia alguém me perguntou, cara, como é que é ser pai da Carolina? Eu falei, não, eu descubro todo dia. Porque eu descobri ano passado como ser pai de uma menina de 10 anos, e esse ano eu tô descobrindo como ser pai de uma menina de 11. É a primeira vez para mim também. Sim. Entendeu? E às vezes as pessoas acham que a gente tem que saber. Sim. Não, porque os desejos mudam, porque os assuntos mudam, porque, enfim, porque tudo muda. Ela tá com 11 anos agora, se bobear, daqui a pouco, 11, 12, ela vai passar pela menstruação. E vou ser um pai de uma menina que está passando pela menstruação. Eu nunca passei por isso. Para mim também é novo. Se ela gritar, talvez eu grite com ela também. Meu Deus, menstruação. Entendeu? É tudo novo. E às vezes a gente se cobra saber coisas que a gente não sabe. Então, o que vai acontecer dessa geração que não presta atenção? Não sabemos. É dia a dia. Somos pais dessa geração pela primeira vez. Sim. Entende? Eu acredito só que a gente tem que estar atento. Acho que a minha geração de filhos foi uma geração que foi muito mal olhada, muito mal acompanhada. A gente não tinha assuntos em casa sobre sexualidade, a gente não tinha... se falasse alguma coisa, que isso, cara? Que assunto é esse? Não tinha um negócio, a gente era muito mal assessorado. Então a gente descobria com as amizades, na rua, com os assuntos da rua. São os piores professores. Sim. Entendeu? Então, eu acho que essa geração, a nossa geração foi mal olhada, e essa geração agora a gente tem a oportunidade de olhar melhor, mas ela também, a outra, é diferente. Entendeu? Mas ela também tem acesso a coisas demais, assim, né? É difícil, sempre vai ser difícil, né? Você sabe que uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, isso é uma dica para você que está aí, isso é uma dica que eu dou nas minhas palestras, quando eu vou falar, porque eu faço palestras corporativas também, muito. Comecei fazendo no CRC com os contadores, uma palestra corporativona. Antigamente eu fazia para as empresas, mas cada empresa, por exemplo, a empresa da área médica tinha um assunto que era meio deles. Né? A empresa de perfuração de petróleo em Macaé tinha um assunto muito deles. Eu fiz um corporativo mais para todo mundo. Sim. Tá? Que tem um pouco de motivacional no meio e tal. E uma das coisas que eu falo ouça o jovem. Pega o jovem. Sabe teu sobrinho? Teu sobrinho, ele fala com você, eu sei que ele parece um idiota, mas conversa com ele. Conversa com ele querendo aprender alguma coisa que ele tem para te ensinar. Eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, eu tenho um amigo é maravilhoso, mas ele é meu amigo, não tem o que fazer, que ele tem 19 anos também, que ele é filho de uma amiga, entende? Eu fiquei amigo dele porque eu queria aprender a mexer no Snapchat, do qual eu não tenho, e que eu já tô atrasado, tá? Eu queria aprender a mexer. Por que eu queria aprender? Por nada. Por nada. É só para não ficar perdido. Entendi.
É só para não ficar perdido. E aí eu falei para ele assim, cara, me ensina a mexer no Snapchat. E eu tenho um amigo que todo dia eu mando um negócio, tipo assim, ó, indo pro podcast. Tá, bate uma foto e fala, indo pro podcast, mando para ele. É meu amigo de Snap. Legal. Entende? E aí com isso eu vou ficando jovem. A pessoa mais velha, se ela estiver conversando com um jovem, ela fica sempre voando entre as pessoas da idade dela. Entendi. E a pessoa mais nova, se estiver conversando com uma pessoa mais velha, ela está sempre voando entre os jovens. Ah, que interessante. É impressionante e é real. Legal. É real. Então, aconselho você a fazer isso. Bem, a gente sempre finaliza, a gente já está chegando no final, pedindo pro convidado realmente deixar um conselho para as pessoas. Você Caramba, acabou, acabei de fazer, você acabou deixando um conselho antes mesmo da gente pedir. Então, eu vou deixar, na verdade, como o nosso podcast, o nome é Sem Roteiro, eu vou sair um pouco dessa parte que a gente tem sempre... a parte do começo, né, que pede para a pessoa se apresentar, e a parte do final, que pede para a pessoa deixar um conselho. Então, na verdade, eu vou pedir para você deixar seus contatos, né, seu arroba das redes sociais, para as pessoas te acharem. Se você quiser deixar, não sei se é o nome da sua empresa, ou como te achar para você poder palestrar, ou contratar a sua consultoria, né? E vou deixar um espaço aí para você poder falar, ou conselho, ou qualquer assunto que você acha que deveria ter falado aqui e eu não abordei. Esse espaço é totalmente seu, ok? Que bacana. É isso aí. Que bacana. Mas pô, eu acho, sinceramente, que a gente falou sobre tudo. Ah, que bom, legal. Mas de qualquer forma, a gente sempre tem algo para elaborar, né? Primeiro eu vou deixar meus contatos, que na verdade é meu Instagram, @LeoCastroAtor. Ali você vai ver meu trabalho de ator misturado com o meu trabalho do empresariado, misturado com a minha família. Eu dou um panorama de quem eu sou. E você me chamando ali nas mensagens e tal, eu já te empurro pro meu WhatsApp, a gente conversa sem nenhum problema. A gente tem... Porque minha empresa sou eu. Né? Eu tenho um nome jurídico, que é a Caesaros Produções Artísticas, da qual eu atuo com ela, mas a minha empresa sou eu. Se eu falar Caesaros, as pessoas não levam para mim. Entendi. Né? Então, eu sou o Léo Castro, recebo você com o maior carinho para tirar suas dúvidas. Tanto se você for empresário, tanto para fazer um planejamento com você, com o imposto que você tem, para que você invista em arte de forma segura, bacana, assessorado, com a consultoria, junto com uma contabilidade que seja que haja a duas mãos ali, dando uma consultoria bem bacana. Tenho os profissionais tanto da área da produção artística quanto da área burocrática, então fique tranquilo que vai estar tudo bem se você estiver comigo, tá? E outra coisa é você da arte também, que fala assim, pô, cara, eu tenho um projeto aqui que é incrível e tem sinergia com a empresa tal. Você também manda seu projeto para mim e fala, cara, eu tenho essa vontade. A gente vai olhar o seu projeto com carinho. Eu olho sempre as duas pontas com o mesmo carinho, com a mesma atenção. E você, o conselho que eu vou deixar para você que não entende o valor da experiência, você não sabe o que você está perdendo. A oportunidade que você tem de experienciar coisas com a sua marca, mas acima de tudo, com o marcador emocional daquele momento presencial, daquela força que só o ao vivo tem. Cara, você não tem a mínima noção da onde você pode chegar. Você é amigo do artista, empresário. Artista, você é amigo do empresário. Vocês sempre foram amigos. Vocês sempre precisaram um do outro em algum momento. E vocês sempre gostaram de andar juntos. Sempre. Vamos voltar a fazer isso. E vamos voltar com a força que isso tem, com a empregabilidade que isso gera, com as alegrias que isso dispõe, né? Com as benesses que a lei propõe. A lei propõe benesses. Eu não vou inventar nenhuma delas. Elas estão todas lá e eu conto com você. Grande abraço. Fique com Deus. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Eu amei Léo. estar aqui. Ah, que legal. Muito obrigado pela presença. Gente, esse foi mais um Sem Roteiro Podcast e até a próxima. Até a próxima.